Boa tarde, pessoal. Tudo beleza? Não sei se é boa tarde para você que está aí assistindo, mas tudo beleza, tudo jóia. Então, hoje a gente inicia o capítulo 23, no qual trata da Lei de Gauss. Então, a Lei de Gauss ela foi proposta por Carl Friedrich Gauss em 1835. Pessoal. Ela foi proposta, então, por esse cidadão bonitinho aí, ó, que é o Gauss, tá? O Gauss, ele viveu nessa cidade aqui de Brunswick, Alemanha. Nasceu na Alemanha, não nasceu nessa cidade, mas viveu nessa cidade aqui. Tá? Para a gente ter um pouco do contexto histórico. Ele viveu lá de 1777 a 1855, morreu com 77 anos. Tá? Então, onde que fica essa cidade? Essa cidade ela fica aqui, ó, nessa região aqui da Alemanha. Não era muito longe da capital aqui, Berlim. Tá? Então, a Lei de Gauss ela é uma poderosa ferramenta para resolver alguns problemas que possuem certas simetrias, que a gente vai ver no decorrer desse capítulo quais são essas simetrias e quais os possíveis problemas que a gente pode aplicar a Lei de Gauss. Vocês verão que problemas do capítulo passado que a gente resolveu lá, utilizando aquele método de integral, de linhas de carga, do disco, com a Lei de Gauss, podem ser simplificados substancialmente. Ou seja, a Lei de Gauss veio para simplificar os cálculos de alguns problemas que possuem simetria. E simplificam e muito. Tá? E para a gente entender a Lei de Gauss, a gente tem que partir do princípio de fluxo. Tá? Todos nós temos já um certo conceito para fluxo. Então vamos rever aqui alguns exemplos de fluxo para entrar no fluxo de campo elétrico. O primeiro que a gente pode citar é o fluxo de pessoas mesmo. O que representa para vocês o fluxo de pessoas através de uma determinada porta? Nada mais é do que o quê? O número de pessoas que vão atravessar uma determinada porta por unidade de tempo. Isso poderia ser o fluxo de pessoas. Agora, o fluxo de água. O fluxo de água aqui, ó, representa a taxa de algo, no caso aqui a água, atravessando uma determinada superfície. Então vamos considerar que a superfície aqui da torneira tem uma área A e a água desce com uma certa velocidade V. Tá? Lembrando que nessa situação, pessoal, toda vez que a gente tiver uma área A, a gente pode associar um vetor área perpendicular a essa superfície, que a gente vai chamar de vetor A, que representa o vetor área. Tá? Então, o fluxo pode ser escrito como sendo a velocidade dessa água multiplicado pela área da torneira. Tá? Ou, como aqui a gente tem um produto escalar, eu posso escrever que o fluxo é velocidade vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é a definição aí de produto escalar. Onde φ representa a vazão ou fluxo, é essa letra grega aqui, ela vai representar sempre o fluxo, V é a velocidade da água, A é a área da seção transversal por onde passa o fluxo, e o A vetor é o vetor área, que sempre vai estar perpendicular à superfície que a gente está considerando aqui, aonde está atravessando, no caso aqui, a substância que é a água. Tá? Lembrando que o módulo do vetor área sempre vai dar a área em metros quadrados. Agora, se a gente tivesse fluxo de ar através de uma determinada superfície, fluxo de vento em uma espira quadrada, como é que eu poderia representar? Eu poderia representar linhas aqui como o vento, como vocês estão vendo aqui. Tá? O V é o vetorzinho velocidade. O vetor A é perpendicular à superfície, tá? Só que
Não necessariamente o vento precisa estar paralelo com a superfície, ele pode estar fazendo um ângulo com a superfície, um ângulo θ, como mostra aqui esse desenho aqui com os vetores, tá? Então, o conjunto de vetores de velocidade é denominado aí campo de velocidades. E a gente pode escrever nessa situação, novamente, que o fluxo é V vetor escalar A, que é o fluxo de velocidade através da espira. Como nesse caso tem um ângulo, a gente também pode escrever como produto escalar V vezes A vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Ou seja, vai chegar um ponto que, se você pegar uma esfera aqui está incidindo o vento, se você vai alterando o ângulo, você vai mudando a área da superfície. Por isso que entra o cosseno do ângulo, porque se você tiver uma situação que a área está aqui e o vento está nessa direção, não vai passar nada através da espira, tá? Então, por isso que entra essa relação angular. Então, como que a gente pode representar o fluxo de campo elétrico através de uma determinada espira? O fluxo de campo elétrico, ele vai depender das linhas de campo elétrico. A gente vai ter que imaginar uma superfície no qual linhas de campo elétrico vão estar atravessando essa superfície. Da mesma forma, quanto maior for essa superfície, maior número de linhas vão estar atravessando. Tá? Então, podemos escrever o fluxo elétrico trocando no lugar de velocidade, substituindo por campo elétrico. Então, a gente vai escrever que o fluxo elétrico nada mais é do que o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor área, que é o vetor perpendicular à superfície. Perceba que aqui o ângulo θ é zero, tá? Então, a gente tem a expressão escrita como um produto escalar desta forma. Outra característica importante é que o fluxo elétrico ele vai depender novamente do ângulo θ, do cosseno do ângulo θ. Então, φ é E vezes A vezes o cosseno de θ. Perceba que aqui é o módulo de E e o módulo de A. Outra característica é que o fluxo do campo elétrico sempre é proporcional ao número total de linhas de campo que atravessa a área A de uma determinada superfície. Ou seja, se a gente olhar essas duas imagens aqui, as duas figuras A e B, em A o fluxo elétrico vai ser maior do que em B, porque aqui a gente tem a intensidade do campo elétrico sendo maior. Tá? Agora, uma outra situação que a gente pode ter é quando a gente não tem uma superfície uniforme, tá? Como é o caso desta imagem que vocês estão vendo aí. Se E não é uniforme ao longo da superfície de área A, né, como que a gente pode calcular o fluxo nessa situação? Perceba que aqui a área, ela é totalmente diferente do caso anterior. Então, nesse caso, o que pode ser feito é a gente pegar essa superfície e fazer como nesse desenho. A gente sempre pode dividir em um número muito grande de quadrados e calcular a área de cada um desses quadrados e somar. Quando vocês fizeram um cálculo lá, vocês lembram o que significa fazer isso? Pegar uma determinada área, dividir ela num número muito grande de pequenos quadrados, calcular a área de cada um desses quadrados e somar tudo. Isso poderia ser representado como uma somatória, né? Só que quando a gente faz o limite dessas áreas tendendo a zero, ou seja, muito pequenininho, a gente pode escrever em termos de uma integral. Então, nesse caso, o fluxo de campo elétrico nada mais é do que a integral de E dA. Tá? Então, calculando essa integral, conhecendo esses dados aqui da integral e calculando essa integral, a gente vai ter o fluxo total. Perceba que nesse quadradinho aqui, ó, a gente vai ter o dA perpendicular com a superfície e aqui está a direção do campo elétrico. E está aqui o ângulo θ entre o dA e o E. Tá? E para dentro da superfície, o fluxo é negativo. O fluxo ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Agora, olha a situação que eu tinha falado para vocês. Se você tem a superfície aqui, é máximo o fluxo. Só que se a superfície está paralelo com o campo, tangente com o campo aqui, ó, a gente não terá fluxo. O fluxo é zero.
Então, é essa situação aqui, ó, essa superfície. Ó. Perceba que E perpendicular com o vetorzinho ΔA, ou dA. Então, fluxo nulo. E aqui, nessa superfície, o campo elétrico está saindo da superfície. Campo elétrico saindo, fluxo é positivo. E para fora, então o fluxo sempre vai ser positivo. E o dA, nesse caso, representa o vetor normal à superfície. Tá? Então é isso. Então, de forma simples, a gente consegue escrever o fluxo elétrico, que será importante para a gente chegar na lei de Gauss. Tá? Na próxima aula, a gente vai resolver um exemplo para aplicar essas equações aí. Tá? Grande abraço, vejo vocês na próxima aula.